Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar um dispositivo muito importante, que é o dispositivo integrado de disparo TCA-785. E para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, definição das características do dispositivo integrado de disparo TCA-785. Na sequência, a simbologia e a pinagem do componente, descrição dos pinos do componente e, por fim, análise do circuito eletrônico interno ao CI. Tá? Então, a gente vai entender o circuito interno analisando ali em blocos. Tá? Legal, então falando um pouco da criação do TCA-785, esse dispositivo trata-se de um circuito integrado analógico desenvolvido para controlar o ângulo de disparo de tiristores, triaques e transistores aí continuamente entre 0 e 180 graus. O ponto de chaveamento é regulado por alguns componentes ligados externamente aos seus pinos, que permitirão um grande número de opções de funcionamento em espaço reduzido. Dentre as principais características, destacam-se largo campo de aplicações devido à possibilidade de controle externo, operação em circuitos trifásicos empregando 3 CIs, ou seja, um para cada fase, compatível com LSL, ou seja, lógica digital de elevada imunidade a ruídos, tá? Falando um pouco em relação à parte eletromagnética, né, de ruídos. Duração de pulso de disparo controlado por apenas um capacitor externo. Detecção de passagem por zero, tá, da senoide. Ele é indicado aí para aplicação de conversores de tensão, de frequência, conhecidos como VCO. Possibilidade de inibição de pulso de disparo. E a tensão de alimentação ali varia de 8 a 18 volts, além do consumo interno de corrente ser baixo, né, em torno ali de 5 miliamperes. Então perceba, né, um componente aí muito poderoso, né, muito versátil para aplicação em eletrônica industrial de potência. Bacana, falando das características técnicas aí, né, o TCA-785 ele possui 16 pinos para o controle de disparo de tiristores em até 2 semiciclos da rede elétrica, tá? 2 semiciclos seria o controle de uma senoide, tá? Que tem o semiciclo positivo e o negativo. Abaixo mostrado o símbolo do componente e o circuito eletrônico interno. Então o símbolo do TCA é esse daqui, ele é basicamente um CI, tá? Ele possui 16 terminais, 8 de cada lado. E o circuito interno dele é esse daqui. É aparentemente complexo, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui de forma prática para vocês aí, ponto a ponto, para que vocês possam compreender bem o conceito por trás de cada um desses blocos, tá? Então vamos lá. Todo circuito de disparo em retificadores controlados deve ser sincronizado com a rede, tá? Com a rede elétrica. Ou ocorrerá o disparo aleatório dos tiristores, uma vez que cada pulso será aplicado num instante diferente, que não está relacionado com a tensão da rede. Um ponto de referência para o sincronismo é a passagem por zero, tá? Isso ocorre a cada 8,33 milissegundos, aproximadamente, tá? Para redes elétricas de 60 Hz. No TCA-785, existe um detector de passagem por zero, que é o bloco DPZ, que gera pulso de sincronismo toda vez que a tensão da rede passa por zero. A entrada para a tensão de referência de sincronismo é no pino 5, como é mostrado na figura a seguir. Então aqui nós temos uma figura que demonstra aqui o pino 5, né, o bloquinho TCA aqui reduzido, né, apenas analisando aqui o pino 5.
E temos a alimentação aqui, a rede elétrica, um resistor de 2.200 kΩ, chamado aqui de RS, e 2 diodos, D1 e D2. Qual a forma de onda no pino 5? Essa daqui, ó, 0,7 e 0,7. Ah, professor, mas o diodo na rede não daria curto? Se fosse conectado direto na rede, sim, mas como tem esse resistor grande aqui, ele vai limitar muito a corrente, tá? A corrente que vai entrar aqui para o dispositivo e também que vai passar pelo diodo, então é tranquilo se eu tiver 220 aqui. Se eu dividir por 220 mil, né, eu vou ter um controle aqui de corrente muito reduzido, né, em miliamperes. Então a gente vai ter aí um milésimo, né? Então essa corrente, ela é muito baixa, tá? A gente trabalha com corrente baixa, porque o que eu preciso não é corrente, eu preciso da tensão. Então se eu tiver 0,7 aqui no pino 5, é o ideal. Por quê? Porque eu não preciso da amplitude, eu preciso desse ponto aqui, ó. Tá? Do ponto zero apenas. A amplitude não me interessa, só preciso dessa referência zero de cruzamento. Esse daí seria o circuito da primeira etapa de funcionamento do TCA, né, que está relacionada nessa parte aqui também. Então, o pino 5 está aqui, tá? Externo ao pino 5 nós temos isso daqui. Pino 16 seria onde nós temos o VS, tá? Que seria a tensão de alimentação, ali que varia de 8 até 18 volts, né? Daí aqui nós temos a parte de regulação, o CL tem uma regulação interna para 3,1 volt, tá? E tem aqui também um controle de corrente interno, ele precisa controlar a corrente constante que fará a carga de um capacitor para gerar uma rampa. Mas isso eu vou desenvolver melhor aqui no decorrer da aula. Legal. Então, falando do funcionamento da primeira etapa, a fonte de alimentação para os circuitos internos, como eu já comentei, é de 3,1 volt. Tá? Ela é regulada pelo próprio TCA 785 a partir da tensão de alimentação do circuito integrado, tá? Do VCS. Isso permite que o CI possa ser alimentado com diversos níveis de tensão, de 8 até 18 volts. A tensão de 3,1 volt, tá, também é disponível externamente no pino 8, podendo ser filtrada por C8, seria o capacitor do pino 8, para reduzir ali a ondulação de tensão, tá, ou a tensão de Ripple. A base de sincronismo é um gerador de rampa. Rampa é o quê? Aquele crescimento linear com carga de corrente constante que nós estudamos lá no gerador de dente de serra com o JT, o conceito é o mesmo, tá? Cuja característica é ajustada por RR, que vai controlar a corrente, e CR, né, que vai gerar ali a rampa, nos pinos 9 e 10, respectivamente. Então, dando um zoom, né, ó, aqui alimentamos com essa faixa de tensão, temos 3,1 regulado aqui do lado direito, que é esse chamado VCI-int, e esse resistor RR, ele controla a corrente de carga do capacitor. Então, ele não pode ter um valor muito grande, extremamente elevado, mas também não pode ser um valor baixo, tá? Ele é um valor na ordem de quiloohms, para que a gente trabalhe com uma corrente baixa, porém que gere uma rampa de tensão aqui nesse capacitor. E o capacitor aqui é C8, né, que ele é conectado aqui apenas para reduzir aqui a tensão de Ripple para essa saída aqui de 3,1 volt, tá? Que ela fica disponível nesse terminal aqui também. E dá para a gente perceber isso quando a gente observa aqui a saída desse conversor DC-DC, tá? Então a gente percebe aqui que de fato 3.1 está conectado no terminal 8. Então já temos aqui detector de passagem de zero e essa parte aqui que seria a lógica de criação da rampa de tensão no capacitor. Vamos lá. Agora a determinação do valor da corrente constante do capacitor. Como que é isso?
O valor da resistência de rampa que irá limitar a corrente no capacitor deve ser calculado em função da corrente mínima e máxima de operação. Para isso, é utilizada a fórmula abaixo, onde corrente é o valor daquela tensão regulada vezes um fator K dividido por RR. Então, VCC int, tensão interna de 3,1. O fator K ele é constante e vale 1,1. Tá? Isso daqui é informação constante para colocar aqui na fórmula. O ICR seria a corrente de carga do capacitor e o RR a resistência de rampa. Então, aqui uma imagem que representa aquele conceitinho, né, que eu já falei para vocês. Então, ao longo do tempo, conforme vai passando o tempo aqui, ó, em 0,1 segundo, eu tenho um aumento aqui na carga de 0,1 volt, tá? Se passar 0,2 segundos, eu tenho aumento aqui na tensão de 0,1 volt. Agora eu estou em 0,2, né? Quando passa mais 0,1 segundos, eu estou em 0,3. Passou mais 0,1 volt aqui, estou em 0,3 volts. Então aqui, um exemplo, tá? Clássico, com coeficiente angular aqui, né? De 45 graus, bem tranquilo, né? A gente consegue perceber bem que o comportamento da tensão se desenvolve com o desenvolvimento do tempo, né? Conforme aumenta o tempo, aumenta também o nível de tensão. E isso ocorre com comportamento linear, que se assemelha a uma rampa, né? Uma reta. Falando agora dos parâmetros mínimos que nós devemos respeitar aí para o projeto. Para gerar a rampa de carga sobre o capacitor, é preciso respeitar os limites mínimo e máximo de correntes do CI, sendo esses limites 10 mA e 10 microampere e 1000 microampere, respectivamente. 1000 micro equivale aí sim a 1 mili. Tá? O valor do capacitor de rampa no pino 10 deve estar compreendido entre 500 picofarads, tá? E 1 microfarad. Perceba que é uma margem grande, tá? O pico é 10 elevado a menos 12, né? 10 elevado a menos 12. E o micro é 10 elevado a menos 6. Então, temos uma boa margem aqui, tá? Falando agora da geração de sinais de pulso, temos o circuito comparador, que eu considero aí um dos mais simples, tá? Circuito comparador, pense assim, eu tenho a tensão linear no capacitor e aqui eu tenho um controle de tensão que vai variar, só que ela é constante, tá? Ela é uma linha constante, pode ser uma linha no 0, uma linha no 10, uma linha no 12, enfim, corrente contínua constante. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei uma certa tensão de controle e a tensão do meu capacitor foi subindo, foi crescendo e eu estou sempre comparando, né? Essa tensão no capacitor com a tensão aqui de controle, esse cara aqui é um comparador, tá? E está gerando um nível lógico alto aqui, sempre que a tensão de controle é maior que a tensão do capacitor. Mas a tensão do capacitor ela vai aumentando conforme passa o tempo, né? Então chega num certo instante que a tensão do capacitor cruza o valor dessa tensão de controle. Cruzou a tensão de controle, o que acontece aqui com essa saída lógica? Troca de estado. Tá? Quando troca de estado, a gente tem ali um sinal mandado para um bloco lógico que cria pulsos para disparo de tiristores. E é isso que nós temos escrito aqui, tá? De forma resumida. No instante T0, correspondente ao ângulo de disparo alfa. Alfa está relacionado lá à teoria, né, de controle do valor RMS, do valor médio da tensão de saída com circuitos retificadores. Tá? Disparo de alfa em relação ao sinal da rede, quando as tensões se igualarem, tá? Então VCR igual V de controle, a mudança de estado da saída VD do bloco comparador indicará ao bloco de formação de pulsos que um pulso de disparo deve ser acoplado em uma das saídas, tá? Para acionamento de tiristor. Uma informação importante aqui que deve ser ressaltada aqui nessa análise
é que a tensão de rampa, VCR, ela está limitada a Vs-2. Quem é Vs mesmo? Tensão de alimentação no pino 16, né? Aquela tensão que varia de 8 a 18. Então, se eu tiver, por exemplo, 17, a tensão de pico ali, máxima, a tensão que o capacitor de rampa pode chegar, é 17 menos 2, que seria 15. Tá? O capacitor ele continua a se carregar até que no próximo cruzamento por zero, o detector de passagem por zero informe o evento ao registrador de sincronismo. Este registrador irá gerar um pulso de sincronismo que irá saturar o transistor, tá? E com esse transistor saturado, o capacitor do pino 10, que seria o capacitor de rampa, ele vai se descarregar rapidamente, ficando preparado para o início da próxima rampa. A informação de passagem por zero, ela só é liberada, isso daí é interessante, ela fica registrada, mas não é liberada de imediato, tá? Ela só é liberada após a descarga de CR, que é monitorada pelo bloco A2. Tá? Então aqui nós temos circuito simplificado do TCA 785. Tensão de alimentação aqui no pino 16, tá? Que é aquela tensão de 8 a 18. Vem aqui, passa por uma fonte, né, reguladora, que reduz para 13,1. Tá? 3,1 volt. Ele é levado em consideração aqui no circuito com esse resistor aqui de rampa, tá? A gente faz, digamos assim, uma lei de Ohm, pega esse valor, divide por essa resistência, multiplicamos ali para uma constante, né, que é 1,1, e chegamos na corrente de rampa, tá? Essa corrente de rampa, ela alimenta um capacitor de rampa no pino 10 aqui, né? E gera um crescimento linear da tensão em função do tempo. Legal. Daí o que acontece? Essa tensão, ela é comparada com a tensão de controle, conforme a gente viu, né? Então, compara com a tensão de controle. Enquanto a tensão aqui de controle ela for maior que a tensão do capacitor, eu mantenho um nível alto na saída, VD. Quando a tensão do capacitor superar, né, passou um certo tempo, a rampa cresceu, né, e essa tensão superou a tensão de controle. Então, o que acontece? Eu mudo o estado lógico, tá? VD muda a lógica, tá? Então, se está em nível alto, vai para nível baixo e manda essa referência aqui para criação de um pulso em uma das saídas, tá? A saída 14 seria semiciclo positivo, a saída 15 seria semiciclo negativo. O detector de passagem por zero, ele no momento que tiver aqui ocorrendo a senoide, houver uma passagem por zero, ele pega essa informação e passa aqui para o registrador. Então o registrador tem o dado, opa, passou por zero, registrei. Só isso, não joga para frente, ele deixa lá registrado. Registrei aqui a informação e ele faz o seguinte agora, ó, ele manda um pulso, tá? Ele manda um pulso aqui, ó, para saturar T1, bem na base, tá? Então ele satura T1 que está conectado aqui, ó. Então o capacitor ele vem e vai descarregando toda aquela tensão que ele tinha aqui de rampa, né? Que ele gerou ali, por exemplo, 15 volts, né? Conforme eu tinha dito anteriormente, supondo que foi ali até 15, vai 12, por exemplo, 12 volts. Então bateu 12 volts, ele foi descarregando, tá? Descarregou e aqui nós temos um carinha, o A2, que vai estar verificando essa tensão. Então, chegou aqui a tensão do capacitor, né? Ele está olhando em relação à terra, mas é muito rápido a descarga, tá? Então, de 12, pá, já chegou em zero. Então, o que que faz? Comparou. Bem, 12 é maior que zero, beleza, não libera o dado. Ah, já descarregou tudo, zero igual a zero. Então, manda um pulso pro registrador, que agora libera, sim, aqui para a saída, a passagem por zero, tá?
Então, o CI, ele age dessa forma. E com essas comparações, né, perceba que nós temos 3 comparadores, tá? Esse diagrama aqui resumido, né, que como diz aí com o comportamento do TCA 785, que gera uma lógica de pulsos para disparo de tristores. Então a gente consegue controlar, eu quero um ângulo de disparo de 30 graus. Então eu posso regular isso através aqui dessa tensão de controle. Então eu vou aumentando a tensão de controle, vou aumentando ali o momento, né, que o capacitor vai cruzar com a tensão de controle, né? Porque se a tensão de controle está aqui embaixo, logo o capacitor já cruza, né? Se a tensão de controle está aqui em cima, demora um tempo para ela cruzar. Então, o tempo está relacionado ao ângulo alfa. Tá? Tanto que eu coloquei aqui, ó, geração do ângulo alfa de disparo, porque esse bloquinho aqui é quem vai fazer, digamos assim, a parte de geração mesmo dos pulsos de disparo. O resto é mais para fazer o controle, né, toda a lógica aqui de funcionamento do CI. Mas o que interessa em termos de compreensão, né, da geração do ângulo alfa é essa parte aqui. É a rampa do capacitor comparando com o nível de tensão que vai gerar aqui os pulsos de saída para os teristores. Aqui tem o pino 14 e o 15, que eu comentei de forma resumida, depois nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais. Mas o 14 ele iria controlar o semiciclo positivo e o 15 o semiciclo negativo. Por exemplo, para um controle de valor RMS, né? Por exemplo, na rede. A gente poderia trabalhar com os dois terminais aqui. Ou até num retificador trifásico, né? Controlado, que vocês devem estar estudando aí com outro colega. Então, é isso, tá, turma? Para a aula de hoje, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha ficado claro aí os conceitos iniciais sobre TCA. Eu sei que pode parecer complexo o componente, ele é cheio de bloquinhos ali e tal, mas a gente vai desenvolver bastante ainda nas próximas aulas esse conteúdo, a ponto que ele se torne intuitivo, tá? Então, espero que eu atinge esse objetivo, né, que vocês consigam compreender de uma forma mais prática. Mas é importante que vocês tenham noção do funcionamento interno, né, porque o componente ele gera os pulsos, mas tem uma lógica, né, para que ele gere e para que ele tenha um sincronismo por trás disso. Beleza? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço muito a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.